irmãos, tudo bem? Eu vim aqui trazer uma mensagem de Deus para o seu coração e eu estava estudando sobre essa mensagem, estava lendo algumas passagens e eu estava falando, Deus, o que eu vou trazer essa noite, o que eu vou falar para os meus irmãos essa noite? E Deus começou a me falar e ministrar no meu coração, já vem de algum tempo, e essa semana Deus começou a intensificar um pouco mais uma questão sobre como eu estou olhando para o meu futuro. Como eu estou olhando para 2021, como eu tenho olhado para essa próxima década. Aqui no nosso ministério nós temos falado muito sobre não olhar para esse ano somente, mas sim nos planejarmos, sim nós vivermos e sonharmos por uma década, sim ser visionários e olhar para aquilo que Deus está fazendo nessa década. Então, eu comecei a sonhar, comecei a falar com algumas pessoas. Para aqueles que não sabem, eu trabalho aqui no Ministério de Jovens, auxiliando o pastor Roberto, auxiliando a pastora Marisa. E eu converso muito com o Maicon, que trabalha junto conosco, e eu falando alguns sonhos a respeito dos jovens, falando alguns sonhos que nós temos planejado para esse ano. E algumas coisas começaram a acontecer na nossa vida ministerial, começaram a acontecer na nossa vida familiar lá em casa, que começaram a falar muito forte no meu coração, e eu, Deus, o porquê que algumas coisas estão acontecendo. E Deus sempre vinha e falava, olhe para mim, não tire os seus olhos de mim, mantenha sempre os seus olhos em mim, porque não vai ter erro. Eu costumava falar para algumas pessoas e ter isso muito forte no meu coração, de não colocar expectativa em nada. Porque sempre quando eu colocava as minhas expectativas em alguma coisa, sempre dava errado. Sempre. E nisso eu comecei a falar, cara, eu preciso colocar minha expectativa em Deus. Eu conversando com um certo amigo, e ele falou assim, cara, sabe por que dá sempre errado quando você coloca suas expectativas em alguém ou alguma coisa? Porque sempre a coisa ou alguém vai te frustrar, mas a única pessoa que não te frustra é Deus. Sempre quando você colocar o seu olhar em Deus, você sempre vai ter sucesso, porque as suas expectativas não estão nas coisas, sim em Deus, porque Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle do seu passado, Deus tem o controle do seu presente, Deus tem o controle do seu futuro. E o que eu quero falar hoje com vocês é a respeito de qual é a sua perspectiva sobre 2021 e sobre essa década. Eu conversando com alguns amigos, uns falam, cara, de 2021 eu não espero nada diferente de 2020. Eu vejo ainda a pandemia muito clara no nosso meio, e ainda mais nós temos a nossa pastora, nós estamos vivendo isso um pouco mais intenso hoje. E alguns amigos falam, cara, eu não vejo diferença de 2021, parece que a gente nem virou um ciclo, mas sim, a gente virou uma chave. Eu vejo outras pessoas falando que 2021 vai ser uma loucura, só que diferente. Muitas pessoas vão começar a brigar pela vacina. Outros vão falar assim, eu não vou tomar essa vacina porque a vacina, na verdade, ela não cura, ela vai matar. Nós temos nosso presidente, às vezes, falando que não vai tomar a vacina. Nós temos um cenário diferente. Outras pessoas, outros amigos que eu converso falam, Israel, esse ano vai ser incrível. Tenho muita expectativa para esse ano. E, particularmente, eu sou um desses. Eu tenho muita expectativa para 2021 e para essa próxima década. Sabe? Só que eu quero falar com você agora. E eu quero citar 3 pontos com vocês. Para onde você está olhando? Qual grupo dessas pessoas você está sendo? Aquela pessoa que está olhando e falando, nem parece que virou uma chave. Parece que está tudo igual. Parece que nada mudou. Ou você é do grupo que, cara, vai ser uma crise total esse ano. Vai ser, na verdade, vai ser Covid junto com vacina, uma mistura doida. Ou você é do outro grupo que você fala, cara, esse ano vai ser incrível, porque os seus olhos estão em Deus, meus olhos estão em Deus, e vai ser incrível porque eu tô vendo o que Deus está fazendo. Qual desses grupos você é? Eu quero citar algumas passagens bíblicas, eu quero falar com você a respeito de personagens que quando, no primeiro ponto, ou ele olha para o passado, ou ele olha para as circunstâncias que estão ao seu redor, e eles não conseguem vencer. O primeiro personagem que eu quero citar com vocês é Pedro. Acho que todos conhecem a história que está em Marcos 14, do 28 a 31, onde Jesus está caminhando sobre o mar e há uma tempestade e os discípulos estão dentro de um barco e eles olham e avistam uma pessoa andando sobre as águas. Eles se apavoram, uns acham que talvez seja um fantasma e Jesus fala, não, sou eu, acalma. E aí Pedro, mestre, se for você, deixa eu ir até você. De repente Jesus fala, vem até mim, pode vir.
Pedro, ousadamente, ele sai de dentro do barco e ele começa a caminhar sobre as águas. Nesse caminhar sobre as águas, de repente Pedro começa a olhar para o vento, começa a olhar para a tempestade e olha para baixo. De repente Pedro afunda. O que eu quero falar sobre isso? Eu quero falar que muitas das vezes Deus te deu uma palavra, Deus te deu um direcionamento e nós ainda continuamos, muitas das vezes nós continuamos presos àquilo que aconteceu no passado, ou muitas das vezes as circunstâncias ao nosso redor dizem totalmente contra aquilo que Deus está falando. Não tem nada a ver com aquilo que Deus te prometeu e você começa a pensar, será que isso é uma utopia? Será que aquilo que Deus está falando não tem nada a ver com aquilo que eu quero viver, aquilo que está acontecendo ao meu redor? E aí você de repente trava, de repente você para. Como Pedro, quando Pedro olhou para as circunstâncias que estavam ao redor dele, Pedro afundou. Jesus automaticamente foi, pegou ele, os dois caminharam de volta para o barco. Não estou falando que Pedro estava errado, não estou falando nada disso. Estou usando para falar algumas coisas com vocês. No caso, eu quero falar, você não pode ficar olhando para as circunstâncias que estão ao seu redor. Muitas das vezes a gente olha muito para aquilo que está acontecendo dentro da nossa casa, tirando o panorama de Covid, talvez você esteja mal espiritualmente, talvez o seu esposo esteja mal espiritualmente, os seus filhos estejam mal espiritualmente. E muitas vezes nós olhamos para essa situação e nós não temos alguma perspectiva de vida, nós não temos uma perspectiva de milagres. Mas algo que sempre falou no meu coração e uma das mensagens que eu trouxe aqui é que todos nós queremos viver uma vida de milagre, mas poucos estão dispostos quando o milagre é a única saída a viver ele. Sabe? A gente busca várias saídas antes de precisar viver um milagre. Antes de você perder o emprego, antes de tudo acontecer, você quer fazer tudo para que você não dependa de um milagre. E muitas das vezes Deus está te chamando para viver uma vida baseada em fé. Sabe? Muitas das vezes Deus está te chamando para você viver do ministério e você tem medo de largar tudo. Por quê? Porque simplesmente você tem uma segurança. E talvez hoje o ministério não te dá essa segurança, você ser um missionário. Na verdade, talvez Deus esteja te chamando para estudar, para você se aprofundar na palavra, e talvez você não esteja olhando para isso. Talvez você esteja olhando, cara, olha o cenário do Brasil, como que eu vou levantar mantenedores? Olha o cenário da minha cidade, como eu vou levantar pessoas que vão me apoiar, que vão me ajudar. Cara, não olhe para as circunstâncias que estão ao seu redor, olhe para Cristo. Se Cristo está te apontando o destino, não escute as pessoas que estão falando o que eles estão vendo hoje. Isso falou muito comigo. Eu estava estudando, estava lendo um livro, e nesse livro falava, Deus aponta o seu destino. Ele fala a respeito do seu destino, ele sonha a respeito do seu destino. As pessoas que estão ao seu redor, elas vão falar o que elas estão vendo hoje. Quem você vai dar ouvidos? Sabe, isso me parou e eu parei nesse cenário e fiquei pensando a quem eu estou dando ouvidos. Para quem que eu estou olhando? Eu estou olhando para as circunstâncias que estão ao meu redor ou eu continuo olhando para Cristo? Aquilo que Deus falou, aquilo que realmente eu quero viver. Sabe? E muitas das vezes nós nos deparamos com essa situação, ou muitas das vezes nós não percebemos que nós estamos nessa situação. Talvez você não perceba que você parou de sonhar, que você parou de olhar para Cristo. Talvez você esteja na igreja há muitos anos e é normal você chegar num culto de domingo, num culto de quarta-feira, numa conexão, interagir ali com os amigos, mas não ter um certo momento em casa. Sabe? Esse ano, Deus te chama para viver algo novo. Esse ano, Deus te chama para voltar a sonhar. Esse ano, Deus te chama a olhar para Ele e não tirar os olhos dele. Sabe? Outra coisa que eu quero falar com vocês sobre aqueles que estão tendo uma perspectiva desse ano ser maravilhoso, esse ano ser esplêndido. Nós como juventude, nós como equipe, nós temos sonhado muito sobre esse ano. Nós temos profetizado, nós temos orado que esse ano vai ser um ano que... Sabe, o nosso tema desse ano é hangar. Hangar significa cuidado, um lugar de cuidado, um lugar de pastoreio. Então nós sabemos que no hangar as pessoas vão ser pastoreadas. Nós sabemos e nós queremos viver isso. Pastoreamento, acompanhamento. Isso traz cura. E eu entendo muito quando nós estamos olhando com essa perspectiva, quem está nos cercando. Sabe, pessoas que estão sonhando junto com você o sonho de Deus. Ou pessoas que, cara, isso não vai dar certo. Nós temos buscado nos cercar de pessoas que nos apontam para Cristo. Que falam, cara, isso vai dar certo. Vocês vão
arregaçar com autônomo, vocês vão fazer o nome de Jesus conhecido. E sabe, por muito tempo e por muitos anos, uma palavra que vem rodeando muito a minha vida é sobre quem são esses que estão virando o mundo de ponta cabeça. E eu tenho certeza, claramente, sabe, isso está no meu coração, que nós como Ministério Nova Vida vamos começar a viver isso. Nós como casa, nós como Ministério Nova Vida vamos começar a viver realmente aquilo que Deus tem para nós. Mas para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós precisamos olhar firmemente para Ele. Sabe, um personagem bíblico que vários personagens, na verdade, simplesmente não tiraram os olhos de Jesus. E eu quero trazer aquele que, na verdade, não tirou os olhos do Pai, que foi Jesus. Jesus simplesmente, por todo o tempo que ele andou na terra, ele não tirava os olhos do Pai. E uma das falas que Jesus tem é: eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Isso é muito interessante, porque se ele fala isso, é porque ele estava vivendo. Jesus não fazia nada que ele viu o Pai fazer. Jesus deixou uma promessa para nós e ele disse que se nós tivermos fé, obras maiores nós faremos. O mesmo Espírito que ressuscita Jesus dos mortos habita dentro de mim e você. Quando Jesus morre, ele ressuscita, ele fala: eu vou, mas deixarei o meu Espírito Consolador para que ele habite dentro de vocês. Sabe, nós não estamos sozinhos e Jesus nos chama a sonhar os sonhos deles. Alguns amigos que estavam junto comigo e têm vivido esse período junto comigo, essa transição de ano, sempre no final do ano a gente manda mensagens para os amigos: Feliz Ano Novo e tal, e profetiza na vida deles. E a mensagem que eu estava sempre mandando para os meus amigos, que era a mensagem que Deus estava falando comigo: ouse viver os sonhos de Deus para você. Sempre, sempre, sempre. Por quê? Porque Deus tem sonhos de paz e não de mal para nós. Os sonhos de Deus ao nosso respeito são como um grão de areia da praia. Sabe, Deus tem muita coisa para nós, mas nós precisamos ousar viver. Nós não podemos olhar para o passado, nós não podemos olhar para as circunstâncias que estão ao nosso redor, senão nós vamos ficar parados. Nós não podemos olhar para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, senão nós não vamos avançar. Só que esse é um ano que nós vamos esquecer as coisas que ficaram para trás e prosseguir para o alvo. Paulo já falava isso na carta de Filipenses, onde é o versículo do nosso ano, Filipenses 3, 13 e 14. Eu não considero que já alcancei isso, mas uma coisa eu faço: esqueço-me das coisas que ficaram para trás e prossigo para aquilo que Deus tem. A recompensa é Deus, sabe? A recompensa é nele. Nós não queremos recompensa hoje, nós não queremos a recompensa física. A nossa recompensa, a nossa maior recompensa é Ele, sabe? Tudo aquilo que nós temos vem dele, tudo aquilo que nós somos vem dele, tudo aquilo que nós devemos fazer é para Ele, sabe? Se tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo volta para ele, nós não podemos tirar os olhos dele. Sabe, nessa noite, nesse começo de ano, a mensagem que eu tenho para falar para vocês e algo que Deus colocou no meu coração é: não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos daquele que está apontando o seu destino. Ouse viver os sonhos de Deus para você. Deus tem grandes coisas para fazer em 2021 na sua vida. Deus tem grandes coisas para fazer em 2021 no Ministério Nova Vida. Nós como casa, nós como Ministério Nova Vida, nós precisamos ousar viver os sonhos de Deus. Nós precisamos olhar e as pessoas falarem: quem são esses que em meio a uma pandemia, que em meio a um caos total estão crescendo em maturidade, estão crescendo em números também. Eu acredito muito que esse ano é o ano do Ministério Nova Vida avançar. Nós vamos crescer em maturidade, nós vamos crescer espiritualmente, nós vamos crescer em números. Por quê? Porque nós estamos ousando viver os sonhos de Deus. Deus tem sonhos incríveis para o Ministério Nova Vida. Nós vemos a cada pastor que entra aqui, cada pastor que chega e fala: cara, semana passada a gente estava com o pastor François, ele fala que Deus colocou o pastor Marcos e a pastora Marcela aqui. Se talvez fosse outras pessoas, essa igreja não existiria. Sabe, Deus tem um sonho, algo específico para esse ministério. E nós precisamos ousar viver isso. Nós precisamos falar assim: Jesus, o que o Senhor tem para nós? Jesus, o que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor tem para a nossa igreja? Eu quero fazer parte, eu quero falar: eis-me aqui para aquilo que o Senhor tem. Muito antes de nós queremos ir para as nações, nós precisamos falar: eis-me aqui onde nós estamos, porque essa casa precisa de você, que faz parte do Ministério da minha vida. E eu convido você a estar aqui no último dia de primícias. Nós fazemos 7 dias de primícia.
Nesse ano será na quinta-feira e nós vamos ter um ato profético que todo ano nós temos. Você vai poder escrever aquilo que você tem desejado, mas antes que você escreva isso e você comece a pensar aqui na hora, eu convido você a perguntar para Deus: Deus, o que você tem para mim esse ano? O que o Senhor quer que eu viva em 2021? E você vai começar a listar aquilo que Deus quer para você, aquilo que você quer viver em Deus. Liste, comece a colocar no papel e depois você chega aqui na frente, só traga, coloca na caixa e nós vamos estar orando por isso, você vai estar orando por isso, mas mais que orar, você precisa ousar viver, você precisa ousar a falar assim: Deus, eis-me aqui, porque, irmãos, o mundo está à nossa espera. O que há uns 3 anos, Deus vem encaixando algumas pecinhas no Ministério Nova Vida, Deus vem alinhando algumas coisas, vem afunilando algumas coisas, que o alvo é Ele, sempre foi Ele, mas Deus quer formar uma igreja madura, Deus quer que eu e você sejamos filhos maduros, Deus quer que nós arregacemos as mangas e avancemos, porque Ele nos chama para viver uma vida de milagres. Deus nos chama para viver uma vida baseada naquilo que Ele escolheu para nós. Então, era isso que eu tinha para falar com vocês, era isso que Deus colocou no meu coração. Se você permitir, eu quero orar por você. Eu convido você também a compartilhar essa mensagem, se isso falou com você, colocar nos comentários, deixar um feedback pra gente. Vir na quinta-feira, você vai receber uma oração, você vai estar orando pelos seus pedidos, nós como igreja, nós como corpo, nós vamos estar abraçando isso, nós vamos estar orando junto com você. Esse ano nós queremos crescer, esse ano nós queremos avançar, esse ano nós vamos fixar os nossos olhos em Jesus. Amém? Vou orar por você. Deus, muito obrigado por essa mensagem. Muito obrigado porque o Senhor é fiel em todo tempo, o Senhor nunca falha, o Senhor nunca nos abandona. Deus, eu te peço pela vida de cada um que está na sua casa, cada um que vai assistir essa mensagem, onde essa mensagem for chegar, Deus, eu peço para que o Senhor fale aos corações dos meus irmãos, Pai. Eu peço para que o Senhor fascine os olhos deles, Jesus, para que eles possam compreender quem é o Senhor, para que eles possam entender a vocação e chamado deles. Jesus, eu peço para que o Senhor fascine os olhos dele, para que eles possam contemplar a sua maravilhosa lei, a sua maravilhosa graça. Deus, eu te peço para que o Senhor derrame chuvas de bênção, Jesus, que eles possam ousar a sonhar, Jesus, os seus sonhos para a vida deles. Eu te peço para que o Senhor venha trazer um refrigério. Pai, eu peço para cada um que está enfermo nesses dias, eu peço para que o Senhor venha estabelecer cura nos lares, curas nos hospitais. Pai, nós declaramos uma palavra de bênção, uma palavra de poder sobre esse lugar, sobre essa casa, sobre essa cidade, sobre a nossa nação. Deus, derrama seu poder, derrama sua cura nos hospitais. Pai, nós te pedimos pelo seu sobrenatural fluindo entre nós, fluindo na nossa igreja, fluindo na nossa cidade, fluindo no nosso país. Deus, eu peço para que o Senhor continue falando dia após dia, dê sonhos para eles, Deus, dê visões para eles, Deus, a respeito do futuro. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Até a próxima vez.